Este é o cantor Zé Felipe, que teve uma crise de ansiedade em pleno palco. A esposa Virgínia Fonseca correu para socorrer o marido. As estatísticas comprovam que o brasileiro anda extremamente ansioso, mas o que tem contribuído para esses quadros preocupantes? Tem gente que vive como se estivesse dentro de uma panela de pressão. Pressão da vida moderna, a exigência de ser melhor em tudo, as cobranças da beleza e do meio de consumo, o desespero de ver que o tempo passa, mas os sonhos vão ficando pelo caminho. Esses podem ser alguns itens que contribuem para a ansiedade. Mas, e quando a pessoa já conquistou o mundo com fama e dinheiro, e mesmo assim vive num ciclo de depressão e ansiedade? E é o que eu digo sempre aqui, olá, Deus ilumine a sua vida. O que eu digo sempre aqui é que as pessoas analisam esse tipo de situação somente do ponto de vista emocional, psicológico, até físico, mas normalmente não dão a devida atenção ao lado espiritual, que na verdade é a raiz do problema. A raiz desse problema, da depressão, da ansiedade, do pânico, do desejo de suicídio é espiritual. É por isso que a gente vê pessoas aqui dando testemunho que sofreram anos com isso e depois que elas chegaram na sexta-feira e começaram a tratar do problema espiritual, simplesmente isso desapareceu. E hoje são pessoas completamente curadas. Nós estamos no ar com o programa que desvenda os mistérios do mundo espiritual. Nós vamos contar no programa de hoje, mais uma vez, com a participação da ex-sensitiva Dona Patrícia, direto do Rio de Janeiro, vai estar falando conosco. E, inclusive, se você tiver alguma pergunta para fazer para ela, relacionada ao mundo espiritual, porque desapareceu uma roupa sua e nunca mais a sua vida andou, você encontrou uma terra estranha no seu quintal e você gostaria de saber qual é o significado disso, ou se isso foi uma brincadeira de mau gosto. Enfim, alguma pergunta para alguém que trabalhou com o ocultismo. Você pode ligar agora para o 011 3573 3535 ou enviar a sua mensagem pelo WhatsApp 011 3573 3500. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Dona Patrícia, já trazendo o primeiro caso de orientação espiritual. Sexta-feira é o dia na Igreja Universal dedicado para libertação espiritual, para ajudarmos aquelas pessoas que reconhecem que o que acontece com elas não é normal, que estão sendo vítimas da ação de uma força espiritual da maldade. Nós vamos antes a uma matéria, até para você entender bem ou melhor o que acontece às sextas-feiras. Uma a cada 10 pessoas terá alguma doença mental ao longo da vida. Eu tomava remédios e nada adiantava. A depressão é um dos maiores fatores de risco para o suicídio. Pensei na morte, pensei no suicídio, pensei para mim não tinha mais jeito. Mais de 80% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Eu tentei matar meu marido, minhas filhas também, eu tentei matar minhas filhas. Cíntia, Douglas e Maria José. Os três já foram vítimas de um dos principais males do século, a depressão. Eu sofri muito com a depressão, tá? Foi horrível, 3 anos de luta com psiquiatra e também com psicólogos, né? E não resolveu a minha situação. Busquei meu refúgio para essa tristeza que eu sentia nas drogas. Desde os 10 anos já comecei a usar drogas, a ponto de parar até na Fundação Casa, 10 anos. Com 11 anos de idade, eu me viciei na maconha e passei a vender droga para poder sustentar o meu vício. A gente não tinha de onde tirar dinheiro. Então, usava droga, eu vendia droga para poder sustentar o meu vício. E isso foi só acarretando mais problemas. Entre os 16 e 17 anos, que eu comecei a ter depressão, né? Tristeza, um vazio, uma dor na alma muito grande. A depressão atingiu cada um de uma maneira distinta. Para a Cíntia, por exemplo, que desenvolveu o transtorno na adolescência, o gatilho para o auge da doença foi já na fase adulta, um casamento frustrado.
passou esse período, eu conheci o meu esposo, né? Achei que ia melhorar a situação, piorou. Por quê? Porque eu tive muito problema no casamento, com traição, muitas brigas. Aí, junto com essa depressão, veio a visão de vulto, audição de vozes, desejo de suicídio. E a ideia de acabar com a dor através da morte também era presente na mente de Douglas. Só não consegui coragem para cometer, mas eu pensava em suicídio, já tinha desistido da minha vida. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia morrer, tinha vários princípios de overdose durante a noite, a minha garganta travava, a minha língua endurecia, eu passei a usar cocaína e chegar no fundo do poço, no crack. Já Maria José lutou contra a depressão do tipo melancólica. Eu chorava o tempo todo, eu tinha medo de tudo, era um sofrimento assim total, o tempo todo. Não dormia direito, era muita fraqueza no meu corpo. Tinha também dores, não só na alma, mas aí a dor começou a vir no meu corpo, né? O meu corpo começou a sentir dores também, sabe? De maneira que eu abaixava e não conseguia levantar, sabe? De tanta dor. E no caso da recepcionista, foram inúmeros tratamentos clínicos e psiquiátricos sem qualquer melhora. Maria José só viu resultados quando descobriu um novo caminho rumo à cura da depressão. E chegando lá, eu consegui resolver a minha situação no mesmo dia. As pessoas me receberam muitíssimo bem, me ensinaram a usar uma fé inteligente, que a partir dali, então, quando cheguei na minha casa, já era outra pessoa, já não tinha mais aquele peso, não tinha mais aquele buraco, aquele vazio, sabe? Aquela vontade de chorar, aquela tristeza, já não tinha mais, já tudo tinha desaparecido. E Douglas e Cíntia, os dois também fazem parte das milhares de pessoas que conseguiram recomeçar sem a depressão. E chegando nesse local, eu fui orientado, me passaram uma fé, uma certeza que para mim tinha jeito. E desse dia em diante eu já não fui mais a mesma pessoa. Desse dia eu já abandonei os vícios, abandonei as drogas. Eu estava em casa, né? Já não estava suportando mais aquela situação, aquela dor, né? Que eu estava sentindo. Eu me lembrei de um convite que me fizeram para um lugar que ensina a fé inteligente, né? E foi quando eu aceitei e fui. Comecei a ver a mudança, eu comecei a praticar e foi tudo diferente, mudou, né? Houve um antes e um depois na minha vida, né? Porque eu obedeci. Hoje eu estou bem, hoje eu trabalho, tá? Estou feliz, não tenho dor, não tomo remédio, enfim, eu tenho 1 ano e meio que eu não tomo remédio para nada. Hoje eu sou um homem digno, trabalho honestamente, tenho paz, não preciso de drogas, não sou mais uma pessoa triste, pelo contrário, é muita vida que tem, eu tenho vida para dar e vender. A pessoa que outra hora queria morrer, que não tinha razão para viver, hoje eu tenho vida para dar e vender. Hoje eu sou feliz, não tenho mais depressão, não tenho audição de vozes, visão de vultos. Eu e minha filha vivem em harmonia, eu e meu esposo também, graças a Deus, eu tenho paz. Minha vida é transformada. Sexta-feira, no Templo de Salomão. Viu? Eu pergunto, foi a sorte que mudou a vida deles? O destino sorriu para eles? Não. Eles passaram por um processo de limpeza espiritual. Foi removida a força espiritual do mal que agia na vida deles, e aí completamente a vida mudou. E é isso que nós vamos estar realizando nessa sexta-feira. Já já nós vamos falar mais sobre os 4 segredos da libertação total. Nessa sexta-feira acontecerá a revelação de mais um desses segredos à luz das Escrituras Sagradas. A fé tem os seus mistérios. E quando a pessoa descobre os mistérios do mundo espiritual, ela deixa de ser dominada e passa a dominar o mal.